Coragem para Florescer, desperte a força que há em você, transforme cada desafio em uma nova pétala de aprendizado. E dia após dia, semeie sua melhor versão para colher um jardim de infinitas possibilidades que a vida oferece. Olá! Seja muito bem-vindo ao Coragem para Florescer, o podcast onde mergulhamos nas verdades e feridas ocultas do mundo corporativo para te guiar em uma jornada de transformação e liberdade. Eu sou a host desse podcast e nos últimos 20 anos tive o privilégio de viver a intimidade das empresas. Fui uma observadora e uma pesquisadora profunda, vendo e ouvindo o que raramente chega aos relatórios e o que muitos líderes nem imaginam. Hoje eu estou aqui para compartilhar essa vivência e minhas teses para que você e sua organização possam, de fato, florescer. No episódio de hoje, vamos mergulhar em um tema que me toca profundamente no mundo do trabalho. Entre aspas, o mundo corporativo não aceita desaforo. E o que isso significa? Eu criei esse jargão já há bastante tempo que eu venho observando o quanto que a marca pessoal é algo fundamental, é algo estratégico, é algo que precisa ser pensado desde o início de uma carreira, principalmente porque o mundo corporativo está cada vez mais competitivo, mais complexo, em constante transformação. Basta a gente parar para olhar há 10 anos atrás, nem precisa ir tão longe, a gente pode ir há 5 anos atrás, quando a pandemia ela se instalou no mundo e trouxe para a gente uma forma completamente diferente de se trabalhar, de se relacionar com o trabalho, com os colegas. E como que a gente faz então para, diante desse cenário tão competitivo e com tantas pessoas competentes, como que a gente faz para se diferenciar? Então esse ser um diferencial, buscar um diferencial, deixou de se tornar um diferencial para ser de fato uma necessidade de sobrevivência. Então a ideia aqui nesse episódio não é reforçar o medo, a insegurança, muito pelo contrário. É dar para vocês algumas ferramentas para florescer mesmo nesse ambiente tão desafiador. Então a gente vai falar como se libertar das amarras do emprego, como buscar a felicidade e desenvolver habilidades essenciais, principalmente para cultivar a coragem para ser quem você é e se destacar nesse mundo tão competitivo. Então, como que tá a realidade, né? Já que eu trouxe esse jargão, né, entre aspas, que o mundo corporativo ele não aceita desaforo, não é sobre a gente não se posicionar ou ser mal educado, tá, gente? Muito pelo contrário. É sim sobre a necessidade de um profissionalismo de altíssimo nível, de uma ética, de inteligência emocional, da gente deixar uma marca registrada por onde a gente passe. É a gente pensar no desaforo de uma forma subjetiva e a gente pensar assim, né? Se o mundo corporativo não aceita desaforo, como que eu vou reagir a isso de uma maneira autoral, de uma maneira autêntica, de uma maneira como se fosse uma digital, só existe uma no mundo, a minha é a única no mundo. Qual que vai ser essa marca que eu vou enfrentar esse desaforo que o mundo corporativo não aceita? Só que aí a gente tem algumas armadilhas, né, pregadas pelo nosso modo de ser, a sociedade ela nos molda e de muitas vezes essa forma que a sociedade nos molda é muito cruel porque nos apaga, nos desencoraja, nos tira a coragem de ser quem a gente de fato é. Então, as armadilhas da insegurança e dos medos pessoais. Então, quais são essas barreiras internas que nos impedem de nos destacar? Muitas vezes nos levam a atitudes que podem ser mal interpretadas. Então, durante todo o tempo, a gente saiu de casa. Vamos imaginar que a gente está entrando ali no nosso ambiente de trabalho, a nossa forma de ser, de agir, de se comportar, de vestir, já está passando uma informação de quem a gente é. E será que você está com medo de se expor? A gente já falou disso em alguns episódios atrás,
medo de não apresentar suas ideias, de se calar por medo de julgamento, de crítica. Você tem mudado o seu jeito de vestir porque você tem um jeito diferente de se vestir e tem medo do julgamento, da crítica. Você tem um perfeccionismo que te paralisa. A busca excessiva pela perfeição te impede de agir, de fazer suas entregas. Em algum momento você sente aquela síndrome do impostor? E você olhar para o ambiente de trabalho que você tá, muitas vezes a gente olha a grama do vizinho e acha que tá mais verde. E você se sente uma fraude, mesmo tendo evidências das suas conquistas. Você tem medo de ser desmascarado? Você tem dificuldade de receber feedback ou levar crítica para o lado pessoal? A gente já disse no episódio anterior que tem um livro que fala sobre... É o livro... Deixa eu pegar ele aqui que ele tá na minha frente. Os 4 compromissos de Dom Miguel Ruiz. Um dos compromissos fala uma coisa muito genial. É o segundo compromisso. Ele fala, não leve nada pro lado pessoal. Então essas críticas, elas te fazem sentir mal, a perder sua inteligência emocional, muitas vezes até perder uma oportunidade de crescimento. Você tem aversão a risco? Prefere estar acomodada, prefere estar ali no bastidor, nunca estar protagonista por medo de desafios novos, de projetos novos, medo de falhar. E por isso os seus colegas vão se desenvolvendo, vão se destacando, vão subindo no cargo e você tá ali empacada. Você tem falta de clareza sobre o seu próprio valor? Você olha para você mesmo e fala, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, será que eu deveria mesmo estar aqui? Será que eu sou tão competente assim? Aí vai também ao encontro da síndrome do impostor. Você não sabe se reconhecer, não sabe mostrar para o mundo os seus pontos fortes? E isso dificulta o seu posicionamento nesse mundo que você está vivendo agora? E aí a gente, eu durante esses anos todos no mundo corporativo, eu vi muitas vezes, assim, de forma muito clara, essas duas situações em paralelo. Pessoas muito competentes se apagando por medo, por insegurança, por competição ou por comparação. No mundo de hoje, a comparação está escancarada porque a gente é quase que obrigado a frequentar as redes sociais. E aí você olha nas redes sociais e se compara e isso te faz sentir menor. Mas já vi também muitas pessoas que eram tímidas, não reconheciam o seu próprio valor, através da jornada de autoconhecimento, da jornada junto de mãos dadas ali com o mentor, se despontaram brilhantemente e se tornaram protagonistas das suas próprias carreiras. Então é importante a gente, antes de tudo, de entender qual que é a sua marca pessoal, a gente começar a fazer um trabalho de viagem para dentro de si e começar a se reconhecer os seus valores, ver o que você faz de melhor e começar a comunicar isso de forma mais clara para o mundo. Então você já se viu em alguma situação onde a sua insegurança, a sua vergonha e o seu medo te impediu de agir e se posicionar? Você já viu alguma situação ou já vivenciou que você fala, meu Deus, se eu tivesse falado nessa reunião, eu teria me destacado, teria mostrado que eu sei muito desse assunto. Ou fui convidado para uma palestra importante e recusei por vergonha e isso poderia ter me dado um upgrade na carreira? Isso já aconteceu com vocês? Então vamos desvendar essas amarras, Vamos começar a pensar o seguinte: se o mundo corporativo está competitivo, está realmente obrigando que todas as pessoas olhem para si e criem uma marca pessoal, vamos começar a olhar para algumas amarras? Hoje, você tem medo de se expressar? Medo de ser visto? Medo de chegar em um ambiente e todos te olharem? Medo de buscar novos caminhos? Porque tem muitas pessoas vivendo em ambientes de trabalho e são extremamente infelizes
e não tem coragem de buscar novos caminhos? Você tem medo da demissão? Medo da insegurança financeira? Você tem medo de não ser aceito? Todos nós temos necessidade de pertencimento, isso é do ser humano. Todos os seres humanos necessitam pertencer a algo, a algum grupo, a alguma corporação, a algum clube, a alguma seita. Todos, isso faz parte do ser humano. Você tem medo de não ser aceito e por isso você muda o seu modo de ser para então pertencer? Você tem medo do que os outros vão pensar? Por exemplo, você é uma pessoa mais desinibida, tem a língua mais solta, tem às vezes um jeito de falar usando jargões, palavrões, e você tem medo do que os outros vão pensar, se isso vai te excluir do mundo corporativo e por isso você muda o seu jeito? Você tá com medo de sair da zona de conforto, sabe? Daquele ambiente familiar, mesmo que insatisfatório, mesmo que infeliz, você fala, eu vou tolerar esse emprego do jeito que tá, horrível, porque eu tenho medo de olhar para o mundo lá fora. Eu não sei se o mundo lá fora vai me aceitar. A falta de clareza de quem a gente é e de quem a gente foi e de quem a gente quer ser, muitas vezes faz com que a gente se paralise e deixe de comunicar para o mundo os nossos valores e deixa mesmo, impede a gente de florescer. Então vamos falar um pouquinho sobre marca pessoal? Sabe, marca pessoal, isso é no meu entendimento, tá, gente? De tudo que eu já li e já pratiquei, não é sobre você criar o seu jeito Gabriela Cravo e Canela, eu sou assim, o mundo tem que me aceitar a qualquer custo. Muito pelo contrário, não é sobre isso. Nós somos seres que somos moldados, sim, pela sociedade que a gente tá. Somos seres adaptáveis ao ambiente que a gente tá, ao grupo que a gente frequenta. Mas quando a gente tem clareza de propósito, não é o propósito tóxico não, tá, gente? Porque eu, por vezes, já tive paralisada, assim, pensando qual é o meu propósito de vida. E eu pensei, gente, meu propósito de vida ele é escrito diariamente. Não é um propósito utópico que tá lá na frente como uma cenourinha fazendo eu andar. Muito pelo contrário. O propósito é diário. O meu propósito de hoje era acordar com o máximo possível de energia e alegria, entusiasmo, para gravar os meus episódios e desenvolver o meu trabalho da melhor maneira. Esse foi o meu propósito de hoje. Pode ser que meu propósito de amanhã vai ser outro diferente. Então, quando a gente define o nosso propósito, você tem clareza do que você quer para sua vida, de forma autoral, sem pensar em julgamento, sem pensar em o que os outros vão pensar, e sem pensar, será que a sociedade vai me aceitar, vai me achar melhor do que de fato eu sou por causa disso? Então, quando a gente define essa marca, né, olhando para dentro, de fato, o que você quer fazer, e você entende os seus valores e a paixão que te move, sabe aquilo que você fala assim, por exemplo, você está num trabalho corporativo, você está num trabalho chato, monótono, que não te brilha os olhos e não te dá a perspectiva de futuro, e você pensa, nossa, eu queria tanto dar uma louca e fazer uma coisa completamente diferente, e aquilo você sente que até seu coração dispara de entusiasmo. Para olhar isso, sabe? Pega ali um cafezinho, um chazinho e começa a pensar que paixão que me move. E aí isso tudo, gente, eu tenho absoluta certeza que vai começar a ajudar você a se libertar das suas amarras. Que vai te ajudar a buscar caminhos que de fato te satisfaçam e que façam essa vida valer a pena. Gente, isso não é utopia nenhuma não, tá? Isso é relatos de uma pessoa que enfrentei agora, acabei de sair de um burnout gravíssimo, até gravei um podcast com um pessoal que eu gosto muito e contei que eu vi o fundo do poço, mas no fundo do poço foi o lugar que eu encontrei Jesus e consegui reescrever minha história. Então isso não é nada de utopia, isso é verdade. Então, para se libertar das amarras, né, essa clareza do que te move, de que paixão que te move. Segundo, autoconfiança. Você precisa começar a confiar na sua história. Respeita a sua história.
a conhecer e reconhecer como que você chegou até os dias de hoje e começar a comunicar para o mundo o valor dessa sua história e começar a contar para o mundo da forma que você achar melhor. Isso vai aumentar muito a sua segurança para você se posicionar e começar a buscar melhores oportunidades. Porque quando você desconfia da sua história, você acha que você chegou aqui por acaso, isso não vai permitir que você se posicione no mundo e busque oportunidades. Você vai estar sempre à sombra de alguém. Visibilidade e reconhecimento, né? Quando você tem uma marca forte e te torna visível, as oportunidades chegam, gente. É uma coisa impressionante, seja elas dentro do seu emprego ou fora do seu emprego. Outra coisa bacana que a pandemia trouxe pra gente é que hoje você pode ser um monte de coisa. O home office facilitou você ser você pode ter várias versões de você mesmo. Você pode ter o seu emprego atual, formal, CLT, você pode ter uma loja virtual, você pode ser uma influencer, você pode ser também mentora, você pode ser o que você quiser, né? Lembrando que isso só vai ser possível se você tiver clareza dos seus propósitos e confiar nos seus talentos, né? Se você realmente confiar na sua história. E outra forma de se libertar das amarras, né? A primeira clareza de propósito, o segundo é autoconfiança, o terceiro é você ter visibilidade, reconhecer o seu valor e ter menos medo, gente. Quando você sabe quem que você é e o que você oferece para o mundo e não se acha uma impostor, o medo de não ser aceito ou o medo de ser diferente diminui muito, porque você se apoia na sua autenticidade, na sua competência. E esses fatores todos, de fato, desamarram a amarra. Você fica livre para viver uma vida sem medo de julgamento, uma vida onde o seu coração pulsa mais forte, onde você vai em direção às suas paixões. Gente, essa vida é tão curta, não vamos perder mais tempo. Então, o ambiente de trabalho, ele tem alguns códigos, né? Por isso que eu falei que não aceita desaforo, porque da mesma maneira que a gente precisa buscar a sua forma autoral, mas não é a qualquer custo, e precisa criar a sua marca que você vai comunicar para o mundo quem você é, desde o corte do seu cabelo, a cor do seu cabelo, a cor da sua unha, a roupa que você veste, o tom da sua voz, as palavras que você usa, tudo isso comunica sem você talvez nem abrir a boca. Como que a gente vai aprender a entrar nesse ambiente corporativo, a fazer uma leitura desse ambiente corporativo, se adequar, mas não se anular? Eu acho que isso é um ponto extremamente importante. Então, primeira coisa, eu vou observar como que esse ambiente corporativo funciona, como que esse ambiente corporativo respira. Eu vou aprender com os colegas, eu vou aprender com os líderes, eu vou ver como que as coisas acontecem nos bastidores, é extremamente importante ver o que permeia aquele ambiente, se é o medo, se é a autoconfiança, se você percebe que as pessoas lá são corajosas ou não são, se as pessoas experimentam ou não, como que é essa cultura dessa empresa. E aí a gente vai ter empatia de se colocar no lugar do outro, entender as perspectivas do outro e a sua própria e adaptar-se a esse ambiente sem perder sua essência. Isso foi uma coisa que eu aprendi ao longo desses 20 anos, né, que eu permeei por empresas globais de culturas completamente diferentes, né? Então, culturas de empresas canadenses, culturas de empresas italianas que são completamente diferentes, empresas japonesas que diferem ainda mais, empresas nacionais brasileiras que diferem ainda mais. E essa leitura eu fazia muito rápido de como que eu devo ser, não mudando a minha essência, aqui dentro, para que eu possa pertencer, para que eu possa crescer e que eu possa mostrar para o mundo quem eu sou e quem sabe até influenciar outras pessoas a buscarem a sua essência como eu busquei. E aí eu garanto para vocês que nesses 20 anos, são 20 e poucos anos, eu fui me moldando e fui me tornando como se fosse uma escultora, né? Você pega uma argila e você vai se esculpindo.
de uma maneira tão autoral, mas sem agredir o ambiente, sem agredir o sistema. Por isso que o sistema corporativo não me expulsou, porque eu consegui ir me moldando como um grande camaleão para ser feliz nesse ambiente e não me intoxicar com esse ambiente. Então, como que a gente busca a felicidade dentro ou fora do trabalho? A gente falou no episódio anterior, se dá para ser feliz no trabalho, mas longe dos clichês, falando de felicidade real, né? De felicidade, microfelicidades que a gente vai tendo ao longo do dia. O primeiro, gente, é a sua jornada de autoconhecimento. Sinto muito quem tem medo dessa palavra, sinto muito quem não gosta dessa jornada. Ela é necessária, porque senão vocês vão perder uma vida em busca de algo que vocês não fazem a menor ideia do que é e vão viver uma vida infelizes. O que te move? Quais são os seus valores que são inegociáveis? O que te faz sair da cama de manhã? O que você não abre mão no seu dia a dia de trabalho? O que te faz feliz no seu ambiente de trabalho e faça mais disso? Eu adorava os cafezinhos, porque quando nas empresas que eu frequento, eu me dirijo até o cafezinho e tem mais pessoas ali, não é simplesmente um cafezinho, é um cafezinho com uma conversa extremamente íntima e de bastidor que proporciona um conhecimento mais aprofundado sobre os valores daquela empresa e daquelas pessoas que convivem com você. Então, esse autoconhecimento, gente, vocês vão buscar da forma que vocês acharem mais confortável. É na terapia, é nos estudos através de livros, é fazendo meditação, mas é necessário e é para ontem. Quem não começou tá perdendo tempo. Não sei se vocês estão ouvindo, tem uma ambulância passando aqui do lado, tá, gente? Então vocês me perdoam, daqui a pouco passa. Outro ponto importante, né? O primeiro foi autoconhecimento, o segundo é o propósito, não tem outro jeito. É diariamente encontrar sentido no que você faz. Mesmo que não seja ainda o trabalho do seu sonho, mesmo ainda você se sentindo aprisionado àquele lugar, o que tem de bom ali? Porque nada é de tudo ruim. É legal, as companhias são legais, é legal o salário, é legal o reconhecimento, é legal o líder. De repente você tá ali num ambiente que não é tão agradável, mas você tem um líder que acredita em você. Então olha para isso, mesmo que não seja o emprego dos sonhos, o trabalho dos sonhos, o que hoje te faz ficar aí, né? Porque se você tá aí, de fato, 200% infeliz, você tá perdendo seu tempo. O equilíbrio entre vida pessoal, profissional, bem-estar, ter um hobby, fazer um esporte, tudo isso é importante, não só porque tá na moda, mas é porque isso é hormonal, né, gente? Quando a gente tá ali no momento de prazer com a família, você tem uma descarga ali de serotonina que te libera a sensação de prazer. Quando você faz uma atividade física, você tem ali uma adrenalina, você tem uma endorfina que também te libera uma sensação de prazer. Tudo isso te deixa mais pronto para buscar um ambiente de trabalho melhor, outro emprego, outra caminhada. E revisitar essa ideia, né, do emprego para a vida toda, entender que a forma de trabalhar mudou e que você ter opção hoje é um poder. Você não está aprisionada ao seu emprego CLT. Olha para o lado, né? Abre um negócio pequenininho, abre um e-commerce, encontra um amigo e abre um negócio junto com ele, experimenta um plano B em paralelo enquanto você está ali num trabalho que ainda não é o seu trabalho dos sonhos, mas sai da inércia, por favor, sai da inércia. Então, vamos caminhando aqui. Eu queria oferecer para vocês algumas ferramentas para florescer e ter a coragem para vocês se desenvolverem, né? Porque para florescer de verdade e superar os desafios do ambiente corporativo, que não aceita desaforo, a coragem é a maior aliada. Eu acho que é coragem, e junto com a coragem, se a gente puder fundir as duas palavras, é coragem e ousadia. Se você hoje se vê sem coragem e sem ousadia, você está deixando que as pessoas vivam a vida por você. As escolhas, de fato, não são suas. E essa coragem, ela se manifesta não só em grandes decisões,
mas no nosso dia a dia, na capacidade que a gente vai se desenvolvendo continuamente. Às vezes é a coragem de não desistir, é a coragem de buscar um amigo para trocar uma ideia. São micro-coragens que vão fazendo a gente ser mais protagonista e ter coragem para a gente se desenvolver nesse mundo. Então vamos pensar em algumas habilidades-chave para a gente florescer e quebrar essas amarras. A primeira coisa é a gente aprender a comunicar. A gente precisa aprender a falar, a gente precisa começar a conversar, a gente precisa perder a vergonha de se expressar, é expressar suas necessidades, é fazer os seus pedidos, é dizer o que funciona, o que não funciona para você, é saber falar um não, é saber colocar limite, sem agredir, sem ser agredido. Tem a comunicação não violenta, que tem coisas nessa ciência que eu gosto muito, porque eu vejo muitas pessoas querendo sair do zero pro 100 em um segundo, né? Ela quer deixar de ser tímido, calado e tá no bastidor para ser protagonista a qualquer custo. Então ela sai de tímido a agressivo. Não é esse o caminho, senão o mundo corporativo vai te expulsar desse lugar. Então foca em frases assim: eu sinto, eu preciso, eu gostaria. Então tem livros, né, de comunicação não violenta. Então expressar suas necessidades é o primeiro passo. Como que o mundo vai te conhecer se você tá calado? Como que o mundo vai te conhecer e te respeitar se você não fala o que você gosta e o que você não gosta? Então esse é o primeiro ponto. Outro ponto é inteligência emocional. Não é sobre você reprimir os seus sentimentos. É sobre você ter capacidade de reconhecer o que você está sentindo naquele momento, naquela situação, e começar a gerenciar suas emoções. Como que eu reajo nessa situação de forma mais amadurecida? Eu estou numa reunião, fui, desafiada, me senti desconfortável. Como que eu reajo de uma maneira madura e protagonista numa situação dessa? Com educação, sem agredir. É como a gente construir relações mais saudáveis. Que as pessoas saibam que você se posiciona, mas que você não perde as estribeiras. Como que eu vou resolver conflitos? No mundo corporativo isso é extremamente comum, o tempo todo a gente tem que resolver conflitos. A gente criar estratégias para abordar desentendimentos de forma mais construtiva e sem se expor. Porque quando a gente está falando de marca pessoal, isso começa a ficar muito marcado, né, gente? E fulano é todo estouradinho. Nem vai lá falar com fulano que ele vai te responder com 10 pedras na mão. Então, isso vai moldando a sua marca pessoal. Então, você saber qual é a marca pessoal que você quer deixar no mundo, você precisa começar também a pensar na inteligência emocional e como que você quer resolver conflitos. E construir, gente, eu acho que esse é um dos pontos mais importantes, é uma rede de apoio forte. É ter amigos, inclusive, que vão te ajudar a sair de saias justas. Você tá ali numa reunião, você foi desafiado, o seu amigo ali, a sua rede de apoio, sabe que você tem um estupim mais curto, e aí esse amigo pega a fala e te poupa de uma situação desconfortável. Então essa construção de rede de apoio, para mim, é um dos pontos fundamentais para a gente criar uma marca pessoal forte e permear, navegar bem nesse mundo corporativo que não aceita desaforo. Então a gente já falou bastante, né, de autoconhecimento, é conhecer você, quem é você de verdade, é você definir o seu propósito e saber o que você entrega para o mundo. A sua marca pessoal não é só o que você faz, mas é o porquê você faz, que problema que você resolve, qual que é o impacto no mundo, positivo, tá, gente, que você quer causar no mundo. Sua proposta de valor é a promessa, né, do benefício que você oferece para o mundo. Se você tivesse que se apresentar em 30 segundos para as pessoas, o que você diria que você faz e o principal benefício que você oferece? Você saberia fazer isso agora, de bate-pronto? Então, a consistência é a chave, né, para a gente ir finalizando a marca pessoal, que ela é a sua marca em ação. A sua marca pessoal ela tem que ser consistente em todos os pontos de contato.
tanto para as pessoas que conhecem você presencialmente, as pessoas que te veem em 3D, de corpo e alma, também de forma online, né? Como que o LinkedIn, as redes sociais, Instagram, Facebook, blog, como que eles te conhecem? Como uma transgressora, como uma briguenta, como uma formadora de opinião? Como que tem sido a sua comunicação? Como que tem sido a sua postura em reuniões, nos e-mails? É sempre agressiva? Isso faz com que portas se fechem? Será que não é melhor repensar isso? Será que não tem outra forma de você comunicar para o mundo o que você pensa? Será que não dá para ser mais gentil, mais amorosa? Até mesmo a sua vestimenta. Qual que é a marca que a sua vestimenta passa para o mundo? É de desleixo? É de agressiva? É de rebelde? É de elegância? Como que você quer mostrar para o mundo a sua imagem? Vamos dar uma olhada no seu perfil do LinkedIn, nos artigos que você escreve? Dá uma olhada nos seus e-mails. Como que você acha que a pessoa que recebe os seus e-mails pensam? Como que elas recebem? De forma afetiva ou olha e fala, nem vou olhar o e-mail dessa pessoa que eu já sei que é problema. Então, vamos construir uma marca pessoal? Vamos deixar que as pessoas te apoiem? Vamos pensar agora, 5 pessoas que poderiam te recomendar para uma oportunidade de trabalho. Você acha que as pessoas falam, não vão me recomendar? Porque elas já sabem que eu sou chata, que eu sou cri-cri, que eu sou polêmica. Então, hoje, a minha rede de apoio está muito fraca. Vamos dar uma olhada para isso? E vamos cultivar a coragem para a gente entender que ter medo é do humano. A coragem não é a ausência de medo, né, gente? É a gente agir apesar de. Vamos compartilhar com as pessoas, vamos ser vulnerável, saber que mesmo com medo eu posso me posicionar. Vamos dar pequenos passos? Não vamos esperar o momento perfeito? Eu vou fazer isso, marca pessoal, quando eu estiver no meu emprego perfeito. Não vamos fazer isso, porque é o contrário. É a gente mudando, é a gente se aperfeiçoando, é a gente se autoconhecendo, é a gente entendendo a nossa marca que o emprego perfeito, entre aspas, chega. Então não vamos esperar o momento perfeito para fazer uma mudança. Vamos começar com pequenas mudanças que te tiram da zona de conforto. Uma delas é essa que eu estou fazendo aqui. Eu decidi tirar um sonho do papel, que é fazer o meu podcast. E falei, não vou esperar o momento perfeito é agora. E aí eu já tô com vários episódios gravados e tô feliz com o resultado. Então, com cada pequeno passo que você for dar, você vai construir essa musculatura da coragem. Vamos celebrar suas pequenas vitórias? Reconhecer que você não chegou até aqui por acaso? Não foi uma obra do acaso? Que essas pequenas atitudes é que foram te trazendo até hoje? E vamos reforçar isso? Para isso reforçar sua coragem e a sua ousadia? Vamos olhar lá para frente e visualizar o seu sucesso? Aonde que você quer chegar? E vamos começar a pensar numa trilha para isso acontecer? Vamos sair do zero? Vamos sair da inércia? Vamos colocar um ponto final nessa inércia e já começar a dar os primeiros passos? Porque o maior patrimônio que a gente tem é a nossa marca pessoal. A nossa marca pessoal é a que carrega os nossos valores, as nossas habilidades, o nosso potencial. Vamos assumir o controle dela, da nossa marca pessoal? Cuide da sua marca pessoal com zelo, com afeto, com carinho. Então você vai ter uma base muito sólida para florescer em qualquer cenário. Você está no controle da sua marca pessoal. Não deixa isso na mão de mais ninguém. Então vamos começar pequenininho? Qual que é a habilidade, qual que é a atitude de coragem que você vai desenvolver hoje para você começar a construir sua marca pessoal? O que você pode fazer para se sentir menos amarrado ao seu emprego? Menos refém do seu emprego? Vamos lembrar que coragem não é ausência de medo? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Dessa forma, você tem força para florescer. E com essa mensagem, gente, eu quero muito que vocês se sintam impulsionados, vocês se sintam encorajados, vocês se sintam fortalecidos para dar um próximo passo na sua carreira,
para fazer de fato o que você ama, sendo que você pode fazer 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo? Quem sabe agora você está num emprego que você não gosta, mas você pode ter um plano B? Você pode não ter coragem hoje de sair desse trabalho. Ok, concordo. Mas vamos pensar num plano B? Um trabalho junto com um amigo, um e-commerce, um podcast para contar sua vida para o mundo. De repente você tem um plano C e quem sabe o seu plano B não vira seu plano A. E com essa conclusão, eu quero muito deixar vocês com essa sensação de empoderamento, de responsabilidade sobre a sua própria jornada. E com isso eu me despeço. Espero vocês no próximo episódio. Um abraço forte e muito encorajador para cada um de vocês.